Até onde vai nossa liberdade na sociedade moderna, inclusive dentro da nossa casa? A liberdade, por exemplo, de fumar um cigarro ou um charuto. Essa questão é discutida no meu novo livro, A Guerra do Fumo, e é sobre ele que eu vou tratar nesse vídeo. A Guerra do Fumo conta a história de um caminhoneiro, Inácio Brandão, cujo único prazer na vida é o de fumar na tranquilidade de seu apartamento. Mas a paz dele é posta à prova quando a nova vizinha, fitness, preocupada com a saúde, começa a se incomodar com fumaça que chega pelas frestas da porta do apartamento dela. Os dois iniciam uma disputa que chegará até os limites. A Guerra do Fumo é uma peça de teatro que examina o choque entre os direitos individuais e os direitos coletivos, e os limites tênues entre opressão e proteção social. O texto explora os conflitos que surgem quando o espaço privado é tolhido pelas regras da sociedade. Eu sou um grande adepto de que escritores deveriam escrever peças de teatro. Eu sinto muito falta no Brasil de uma tradição, vamos dizer, mais forte do gênero teatral, que os escritores escrevam mais. Eu sinto muita falta nos tempos em que eu fui ator amador. Eu sentia muita falta, assim, do pouco... Eu estranhava muito o pouco respeito que o texto tem entre a comunidade teatral brasileira. Eu atribuo a isso, além de uma série de fatores, alguns dos casos delicados para se tratar, mas eu atribuo também a isso justamente a ausência dessa tradição mais literária do teatro, que a gente vê firme lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o lado teatral do teatro é uma parte da carreira, é um braço de carreira da área teatral, né? Tem você trabalhar em editoras, ou como editor, ou como dramaturgo, ou dentro de uma editora que publica obras teatrais, é algo muito comum nos Estados Unidos, e muitas vezes as negociações para produzir essas obras teatrais, elas passam por essas editoras, que detêm os direitos de adaptação. E aqui no Brasil eu não vejo isso. Eu sei que no passado me parece que a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, embora não fosse uma editora, ela atuava também nesse sentido de intermediar as negociações do dramaturgo com o produtor. Eu não acho que ela faça mais esse papel, não tenho certeza que ela não faz mais esse papel. É uma pena isso, porque as peças teatrais são encenadas, mas elas não são registradas em livro. Portanto, elas passam, elas vão embora. Começou a existir uma apartação da literatura com o teatro. O teatro hoje ele está mais associado ao cinema, né, e às artes performáticas, né, dança, música, do que a literatura. Mas o teatro é um gênero literário. E isso é pacífico, por exemplo, nos Estados Unidos, né, todo mundo sabe disso. Aqui no Brasil, para minha surpresa, atores que não sabiam que peças de teatro eram publicáveis, que elas podiam ser lidas como livros. Quando os próprios integrantes da comunidade teatral não reconhecem mais a peça de teatro como um gênero literário, então a apartação entre literatura e teatro, ela foi completa. Você pode dizer que ela foi completa. Há quem diga que isso é parte da evolução da própria linguagem teatral. O Wilson Martins, o crítico literário, numa das críticas dele ali pelos anos 60, 70, ele defendia que o destino do teatro foi o mesmo do cinema. Criar uma especificidade de linguagem tão grande que se apartou vamos dizer, da fonte originária, né? Então, por exemplo, assim como o cinema com o tempo se apartou da fotografia, criou uma linguagem muito específica, o teatro com o tempo começou a criar uma especificidade de linguagem tão grande que se afastou da literatura. E aí o teatro evoluiu no sentido mais do espetáculo, dos recursos predominantemente cênicos, né, que o teatro exige, portanto, menos literários. É um ponto de vista, é válido, eu acho que é válido, mas não é porque algo é válido que é o único caminho, né? Quer dizer, às vezes eu tenho um caminho válido, mas outro caminho também é válido. Eu, particularmente, sou um grande defensor, eu, particularmente, não gosto muito desse teatro performático, essa coisa de dança, música, etc. Eu não acho que isso seja teatro, eu acho que isso é performance. E eu sou um grande fã dos grandes dramaturgos, né?
E, portanto, eu sou um grande defensor, sim, de que os escritores comecem a escrever e publicar peças de teatro. O ideal seria produzir peças de teatro. Mas é muito difícil produzir peças de teatro hoje no Brasil, muito difícil. Então, o que dá para fazer é publicar na esperança de educar o público para gostar da linguagem teatral e que talvez algum dia o que a gente publica chegue para algum produtor para que ele possa ensinar. Eu vou terminar esse vídeo lendo o trecho de um texto do Álvaro Lins, o crítico literário. Isso foi publicado num dos jornais de crítica dele, que ele defende porque é que todo escritor deveria dar atenção ao teatro e praticar o teatro. O teatro foi uma espécie de patriarca de todos os gêneros. Dele saíram a poesia e o romance, o ensaio e a oratória, a história e a biografia. Que tenham saído para a existência independentes não quer dizer, porém, que o tenham abandonado. Enquanto os gêneros literários tendem para o isolamento e a especialização, o teatro é o único que continua com a possibilidade de os conter todos numa síntese estética. Teatro é poesia, é romance, é psicologia, é história, é biografia. Tem a sua técnica própria, a sua forma, mas se constitui o ápice de todos os gêneros. É também o teatro de todas as artes, aquela que se destina a alcançar sobre o público a influência mais poderosa. É a única que se lhe apresenta encarnada em seres vivos e é capaz de transmitir uma sensação física direta e imediata da sua realização. Quando o personagem de romance exprime sentimentos de amor ou de ódio, de ciúme ou de traição, nós temos que levantar imaginariamente, desdobrando a nossa imaginação, um amoroso, um ciumento, um traidor. O teatro é muito mais completo, pois dispensa a colaboração das nossas imagens. Então, o teatro tem aquela sensação de realidade acontecendo ao vivo naquele momento, mais até do que o cinema, porque o cinema, intuitivamente, você sabe que ele foi gravado. O teatro é, de fato, ao vivo. Então, você tem aquela sensação de vida real. A literatura não consegue fazer isso, por mais que ela queira fazer isso, por mais que os escritores escrevam no tempo presente, para tentar ter esse sentimento de instantaneidade, não é a mesma coisa. E, né, também de acordo com Álvaro Lins, na literatura a gente tem que imaginar as coisas, a gente tem que ler e criar a imagem. No teatro a imagem já está pronta. E sem falar que no teatro você pode integrar música, você pode integrar atuação, que é uma arte própria, né, você pode integrar iluminação, atmosfera visual, recursos visuais hoje com telões, você pode fazer isso também. É uma arte polissonora, né, vamos dizer assim, polirrecursos, ela permite vários recursos. É uma arte poderosa quando bem feita e eu acho que é uma arte muito subestimada no Brasil. O poder dela é muito subestimado no Brasil. O teatro tinha condições de ser muito mais poderoso do que é como arte, do que como ele é praticado no Brasil. Evidentemente falta recursos, mas eu acho que também falta um pouco mais do conhecimento da importância do teatro, das potencialidades do teatro. Nós, escritores, podemos começar a mudar isso, fazendo textos, né, relevantes que despertem a comunidade teatral para novas possibilidades que até então ela não percebeu. Então, conclamo a todos que quem, claro, sentir as inclinações, sentir que está preparado, escreva peça de teatro e publique. É isso que eu tinha a dizer. Quem quiser adquirir A Guerra do Fumo, basta clicar no link abaixo. Agradeço, obrigado. Até onde vai nossa liberdade na sociedade moderna, inclusive dentro da nossa casa? A liberdade, por exemplo, de fumar um cigarro ou um charuto. Essa questão é discutida no meu novo livro, A Guerra do Fumo, e é sobre ele que eu vou tratar nesse vídeo. A Guerra do Fumo conta a história de um caminhoneiro, Inácio Brandão, cujo único prazer na vida é o de fumar na tranquilidade de seu apartamento. Mas a paz dele é posta à prova quando a nova vizinha, fitness, preocupada com a saúde, começa a se incomodar com fumaça que chega pelas frestas da porta do apartamento dela. Os dois iniciam uma disputa que chegará até os limites.
A Guerra do Fumo é uma peça de teatro que examina o choque entre os direitos individuais e os direitos coletivos, e os limites tênues entre opressão e proteção social. O texto explora os conflitos que surgem quando o espaço privado é tolhido pelas regras da sociedade. Eu sou um grande adepto de que escritores deveriam escrever peças de teatro. Eu sinto muito falta no Brasil de uma tradição, vamos dizer, mais forte do gênero teatral, que os escritores escrevam mais. Eu sinto muita falta nos tempos em que eu fui ator amador. Eu sentia muita falta assim do pouco. Eu estranhava muito o pouco respeito que o texto tem entre a comunidade teatral brasileira. Eu atribuo a isso, além de uma série de fatores, alguns dos casos delicados para se tratar, mas eu atribuo também a isso justamente a ausência dessa tradição mais literária do teatro, que a gente vê firme lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o lado teatral do teatro é uma parte da carreira, é um braço de carreira da área teatral, né? Tem você trabalhar em editoras, ou como editor, ou como dramaturgo, ou dentro de uma editora que publica obras teatrais, é algo muito comum nos Estados Unidos, e muitas vezes as negociações para produzir essas obras teatrais, elas passam por essas editoras, que detêm os direitos de adaptação. E aqui no Brasil eu não vejo isso. Eu sei que no passado me parece que a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, embora não fosse uma editora, ela atuava também nesse sentido de intermediar as negociações do dramaturgo com o produtor. Eu não acho que ela faça mais esse papel, não tenho certeza que ela não faz mais esse papel. É uma pena isso, porque as peças teatrais são encenadas, mas elas não são registradas em livro. Portanto, elas passam, elas vão embora. Só existe uma apartação da literatura com o teatro. O teatro hoje ele está mais associado ao cinema, né? E às artes performáticas, né? Dança, música, do que a literatura. Mas o teatro é um gênero literário. E isso é pacífico, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe disso. Aqui no Brasil, para minha surpresa, atores que não sabiam que peças de teatro eram publicáveis, que elas podiam ser lidas como livros. Quando os próprios integrantes da comunidade teatral não reconhecem mais a peça de teatro como um gênero literário, então a apartação entre literatura e teatro ela foi completa. Você pode dizer que ela foi completa. Há quem diga que isso é parte da evolução da própria linguagem teatral. O Wilson Martins, o crítico literário, numa das críticas dele ali pelos anos 60, 70, ele defendia que o destino do teatro foi o mesmo do cinema. Criar uma especificidade de linguagem tão grande que se apartou vamos dizer, da fonte originária, né? Então, por exemplo, assim como o cinema, com o tempo, se apartou da fotografia, criou uma linguagem muito específica, o teatro, com o tempo, começou a criar uma especificidade de linguagem tão grande que se afastou da literatura. E aí o teatro passou a evoluir no sentido mais do espetáculo, dos recursos predominantemente cênicos, né, que o teatro exige, portanto, menos literários. É um ponto de vista, é válido, eu acho que é válido, mas não é porque algo é válido que é o único caminho, né? Quer dizer, às vezes tem um caminho válido, mas outro caminho também é válido. Eu, particularmente, sou um grande defensor, eu, particularmente, não gosto muito desse teatro performático, essa coisa de dança, música, etc. Porque eu não acho que isso seja teatro, eu acho que isso é performance. E eu sou um grande fã dos grandes dramaturgos, né? E, portanto, eu sou um grande defensor, sim, de que os escritores comecem a escrever e publicar peças de teatro. O ideal seria produzir peças de teatro. Mas é muito difícil produzir peças de teatro hoje no Brasil, muito difícil. Então, o que dá para fazer é publicar na esperança de educar o público para gostar da linguagem teatral e que talvez algum dia o que a gente publica chegue para algum produtor para que ele possa ensinar. Eu vou terminar esse vídeo lendo o trecho de um texto do Álvaro Lins, o crítico literário. Isso foi publicado num dos jornais de crítica dele, que ele defende porque é que todo escritor deveria dar atenção ao teatro e praticar o teatro. O teatro foi uma espécie de patriarca de todos os gêneros. Dele saíram a poesia e o romance, o ensaio e a oratória, a história e a biografia. Que tenham saído para a existência
independentes não quer dizer, porém, que o tenham abandonado. Enquanto os gêneros literários tendem para o isolamento e a especialização, o teatro é o único que continua com a possibilidade de os conter todos numa síntese estética. Teatro é poesia, é romance, é psicologia, é história, é biografia. Tem a sua técnica própria, a sua forma, mas se constitui o ápice de todos os gêneros. É também o teatro de todas as artes, aquela que se destina a alcançar sobre o público a influência mais poderosa. É a única que se lhe apresenta encarnada em seres vivos e é capaz de transmitir uma sensação física direta e imediata da sua realização. Quando o personagem de romance exprime sentimentos de amor ou de ódio, de ciúme ou de traição, nós temos que levantar imaginariamente, desdobrando a nossa imaginação, um amoroso, um ciumento, um traidor. O teatro é muito mais completo, pois dispensa a colaboração das nossas imagens. Então, o teatro tem aquela sensação de realidade acontecendo ao vivo naquele momento, mais até do que o cinema, porque o cinema, intuitivamente, você sabe que ele foi gravado. O teatro é, de fato, ao vivo. Então, você tem aquela sensação de vida real. A literatura não consegue fazer isso, por mais que ela queira fazer isso, por mais que os escritores escrevam no tempo presente, para tentar ter esse sentimento de instantaneidade, não é a mesma coisa. E, né, também de acordo com Álvaro Lins, na literatura a gente tem que imaginar as coisas, a gente tem que ler e criar a imagem. No teatro a imagem já está pronta. E sem falar que no teatro você pode integrar música, você pode integrar atuação, que é uma arte própria, né? Você pode integrar iluminação, atmosfera visual, recursos visuais hoje com telões, você pode fazer isso também. É uma arte polissonora, né? Vamos dizer assim, polirecursos. Ela permite vários recursos. É uma arte poderosa quando bem feita e eu acho que é uma arte muito subestimada no Brasil. O poder dela é muito subestimado no Brasil. O teatro tinha condições de ser muito mais poderoso do que é como arte, do que como ele é praticado no Brasil. Evidentemente falta recursos, mas eu acho que também falta um pouco mais do conhecimento da importância do teatro, das potencialidades do teatro. Nós, escritores, podemos começar a mudar isso fazendo textos, né, relevantes que despertem a comunidade teatral para novas possibilidades que até então ela não percebeu. Então, conclamo a todos que quem, claro, sentir as inclinações, sentir que está preparado, escreva peça de teatro e publique. É isso que eu tinha a dizer. Quem quiser adquirir A Guerra do Fumo, basta clicar no link abaixo. Agradeço, obrigado.